Graças a Deus, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Eu quero primeiramente louvar a Deus pela vida desta igreja, do seu pastor presidente, pastor Silas, louvar a Deus pela vida também do pastor Samuel, que nos convidou para estar aqui juntamente com os irmãos, e na pessoa do pastor presidente desta igreja, pastor Gutenberg também, que está aqui, um prazer. Eu quero cumprimentar todos os demais pastores nesta oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida também da nossa querida irmã Magali, que Deus lhe abençoe. É um prazer, e queremos também aproveitar o momento para dizer aos irmãos que eu vou ser breve nesta manhã, mas eu queria que todos me escutassem. Agora há pouco eu estava ali numa entrevista e o jovem me perguntou o que eu achei da temática de vocês. Primeiro, muito profunda. Segundo, não sei se vocês estão preparados para ouvir isso mesmo do que é ser pentecostal. Por isso que eu achei muito pesado. E eu quero convidá-los para lermos Atos 2. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler comigo. Atos 2. E eu queria que todos permanecessem com a Bíblia aberta. Parabenizar a igreja por esse momento missionário, missiológico, que a igreja está fazendo aqui. Obrigado ao irmão daí do som, tá aqui o retorno tá bom. Eu tenho falado muito esses dias, não estou muito bem da garganta. Obrigado. Sempre estou aqui com minha esposa, já foi apresentado, é um prazer. Aos irmãos que estão aqui também, nós agradecemos, aos irmãos aí do Acre, lá do Amazonas, né? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Atos 2, 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verso 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos. Verso 12, aliás 11. E cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos maravilhavam-se e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Amém. Podeis sentar. Que nesse momento o Espírito Santo tranquilize a mente de cada irmão e o coração de cada irmã para ouvir a palavra de Deus. Eu vou falar nesta manhã sobre um vento que nos coloca de pé. Eu vou repetir de novo, depois eu quero a igreja dizendo esse tema que é alencado ao de vocês. Um vento que nos coloca de pé. Agora a igreja bem forte, vamos lá? Um vento. Mais uma vez bem forte. Nós estamos em uma lição que está tratando sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E eu queria que você me escutasse bem. E eu estou muito feliz de estar aqui nesta manhã, porque aqui Cuiabá é conhecido como uma igreja tradicional.
E como vocês transmitem também esse culto, esse trabalho, nada melhor do que sair deste púlpito para o Brasil mais uma verdade, como sempre sai daqui, sobre o lado pentecostal. Por isso que eu pedi a Deus uma palavra. Eu não prego mensagens decoradas, eu não consigo, sempre é uma luta para mim. E quando eu estava lendo o tema proposto, eu pedi a Deus algo que nesta manhã Ele pudesse falar conosco pela palavra. Então eu quero que cada moça, cada rapaz e cada irmão, e quem gosta de reteté, me escutasse nesta manhã. Antes de eu pregar, sempre eu peço um sinal do que Deus vai falar. E eu vendo aqui o hino da irmã, eu vendo quando o pastor foi falar sobre missões, sobre o trabalho, ele falou de preparar o povo para a obra. E Deus falou isso no meu coração. Então, em primeiro lugar, quando eu falo de vento, eu estou falando de algo que não é a pessoa do Espírito Santo. Tanto o termo no hebraico ruar, como no grego pneuma. Há um pastor aqui de vocês, que eu estive com ele, pastor Zé Lopes, ama o grego, gosta muito do grego. Ele amanhece o dia estudando grego, falando grego, e ele gosta muito. Quando você pega topneuma, é neutro no grego. E o pastor Ezequiel Soares, ele tentou explicar bem nesta lição sobre essa expressão neutro, porque pode ser qualquer coisa. Por isso que os testemunhas de Jeová dizem que o Espírito Santo é uma força, que o Espírito Santo é uma energia, por causa do neutro. Porém, se nós atentarmos para a expressão vento, nós não estamos falando do vento como pessoa, mas sim de forma metafórica, aplicada à pessoa do Espírito Santo, falando da sua ação, falando do seu poder, falando da sua graça, falando do seu trabalho. Quando falamos da pessoa do Espírito Santo de modo metafórico como o vento, Gênesis 1:2, e o Espírito de Deus se movia. Merahefet é a palavra hebraica que quer dizer adejava, aquecia e também amolecia. Diga comigo, amolecia. Só quem amolece crente é Espírito Santo de Deus. Só quem amolece crente. Minha teologia não amolece. Tem crente zangado na igreja, tem crente valente, tem crente bom de porrada, tem crente zangado, tem irmã zangada, tem irmão para frente, tem gente valente, mas quem amolece crente é Espírito Santo de Deus. Quem glorifica a Deus? Quando você vê uma irmã muito para frente, o Espírito Santo não entrou nela, porque o Espírito Santo amolece crente. Quando você vê um crente muito zangado, o Espírito Santo não entrou nele, o Espírito Santo amolece crente. O Espírito Santo manda, dirige, controla, para, ordena, diz, vem, faz, fica, ordena, fica aqui, vai para ali. E você pode ser quem quiser, mas quando ele fala, quem manda é ele, quem dirige é ele, quem controla é ele, quem ordena é ele. Atos 16, Paulo projetou e doutor Paulo, diga comigo, doutor Paulo. Não, mas só quem tem boca, doutor Paulo. Mais uma vez bem forte, doutor Paulo. Então ele queria ir para um lugar. Hoje tem muito doutor na igreja que não obedece Espírito Santo.
E aqui tu pode ser juiz, tu pode ser promotor, tu pode ser advogado, tu pode ser delegado, tu pode ser pesquisador, tu pode ser tudo. Agora quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo disse: para, e o Paulo parou. O pastor acabou de citar Atos 13, e disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo e a Barnabé. Quem manda é ele, quem ordena é ele, e quem controla é ele. João 3,8: o vento sopra onde quer. Quem de vocês já controlou o vento? Me diga aí, quem de vocês já controlou o vento? Quem de vocês manda no vento? Um amigo meu lá dos Estados Unidos me ligou e disse: pastor Zéu, ora por nós aí. Eu disse: por quê? Está vindo um grande vento. E eu disse: as casas não são projetadas? São projetadas, mas ninguém segura o vento. Eu disse: é verdade. Você pode fazer o maior navio, o maior avião, mas quando o vento bate, ele balança, sacode. Assim é o Espírito Santo. Quando ele balança, você sacode. Quem glorifica? Então quem manda é o Espírito Santo. Olha o que diz Gênesis: e o Espírito de Deus se movia, amolecia, quebrantava, humilhava, mas tem um toque de carinho também. Deixa eu dizer para vocês, o Espírito Santo nesse verbo hebraico, ele tem um toque de carinho. Ele consola, ele amacia, ele traz tranquilidade. É por isso que o próprio salmista no Salmo 51, ele diz no verso 17: um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Só quem é aí amolecidinho pelo Espírito Santo, só quem é, diga glória a Deus. Qual é o tema que eu estou pregando, só para lembrar? Vamos lá, um vento que nos põe de... Vamos lá, qual é o tema que eu estou pregando? Então preste bem atenção, lá em Gênesis 2, 2, o vento estava trabalhando, que é o Espírito Santo de Deus. Agora tem uma coisa interessante: quando Ezequiel, capítulo 37, ele profetiza para um exército de um vale de ossos secos, que era um cemitério de mortos, só tem uma coisa que levanta cemitério: é o vento do Espírito Santo de Deus. Lamentavelmente na igreja tem crente que não abre a boca mais para dar glória, é um cadáver dentro da igreja. Lamentavelmente nos púlpitos da igreja tá cheio de cadáver, velho, cara fechada, que não adora a Deus. Quem levanta é o Espírito Santo de Deus. Só quem glorifica, só quem crê, diga glória a Deus. Um vento que nos põe de quê? Um vento que nos põe de... Vamos lá, um vento que nos põe de... Um vento que nos põe de... Deus botou Ezequiel no meio de um vale só de ossos. Como? Sequíssimos, só cá. Olha para cá. Se tu entrar num cemitério, querido pastor, querido obreiro, e só tiver caveira, que às vezes a gente entra no cemitério de crente, irmão. Tem crente que ele está convivendo aqui com a gente, ele é uma caveira véia. Tem crente que está convivendo com a gente, é um esqueleto. Ele não chora, ele não adora, ele não glorifica, ele não abre a boca. Quando fala algo de Deus, ele duvida. Fala da Bíblia, ele critica a mensagem. É um esqueleto. Está na igreja, mas é um esqueleto. Mas Deus bota profeta no meio do esqueleto. Sabe para quê? Para botar a gente de pé. Eu pergunto à igreja: aonde Deus botou Ezequiel? Vamos lá, igreja, pregue comigo. Deus botou Ezequiel aonde? No hotel? Foi no hotel? Ele botou Ezequiel numa suíte? Botou, foi no cemitério. Ezequiel, você crê que esses ossos, esse cemitério, pode viver? Se fosse eu, pastor Ziel, tu crê que esses ossos poderão viver? Olha, se eu aplicar uma boa teologia, é bem possível.
eu tenho alguns argumentos bons, eu tenho uma metodologia adequada, eu tenho até lá em casa umas frases de efeito, porque hoje tem a frase de efeito. A frase de efeito é que você vai dizendo ela, eu vou dizendo, vou repetindo, pronto. Tu não está fraco, diga, tu não está fraco, tu não está fraco, leva, liga. É a frase de efeito. Ezequiel só olhou para Deus e disse: quem sabe é tu, quem cria é tu, quem faz é tu, quem ordena é tu, quem controla é tu. Olha a inteligência de Ezequiel. Porque deixa eu dizer uma coisa: cemitério só se levanta quem tem a vida. E eu pergunto: quem é que tem a vida? Aí ele disse: então, meu filho, profetiza. Aí lá vai Ezequiel: ó vento, vem e sopra sobre este exército. Irmãos, olhe para cá. Ezequiel 37:14, a Bíblia diz, olha o que Deus diz: eu colocarei o Espírito em vocês, e vocês se levantarão e entrarão na terra. Só quem quer ficar de pé pelo vento do Espírito, diga glória a Deus. Eu estou pregando sobre o quê? Eu estou pregando sobre o quê? Se não for o vento do Espírito, o pastor vai falar. Olha, irmão, eu quando pastoreando ali na igreja, quando eu cheguei lá, aí o irmão me contava um problema e eu queria logo resolver. Eu queria botar as minhas palavras, fazia citação de obras, de psicólogos, psicanalista. E aí o irmão continuava ruim do mesmo jeito. Eu disse: meu Deus, esse vento é o meu. Eu quero obrigar, eu quero impor, eu quero colocar. É o vento meu. Quando o vento é do Espírito, João 3,8, ele sopra onde ele quer. E pode ser a pior fera, quem amansa ela é o Espírito Santo de Deus. Quem crê nisso? Só quem crê nisso, diga glória a Deus. Então vira aí para teu irmão, só para começar. Vira aí para ele e diga: meu irmão, tu pode ser a maior fera, falador, mentiroso, mas não diga que o Espírito Santo te pegar, tu se amolece. Irmãos, pastor Samuel, os pentecostais, e eu vou dizer toda a verdade de Deus aqui, toda. Os pentecostais só falam de Espírito Santo para pular, para gritar e para bater pé. Vocês nunca viram um pastor pregar que um homem cheio do Espírito Santo sabe amar a esposa? Quem de vocês já leram isso? Olha para mim aqui. Quem de vocês tem maridão que aqui na igreja ele pula, ele solta, rodopia, glorifica, faz a asinha do anjo quebrado, mas chega em casa é um ignorante, é um petulante, é um burro. E olha para cá, quando você abre a sua Bíblia em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do... O que Paulo queria inventar Espírito Santo com casamento? 22, mulheres, sejam submissas aos vossos. Se você pegar o 18, ele diz: enchei-vos do Espírito. No 22, ele não muda de assunto, ele diz: mulheres, amai. Tem irmã aqui que é boa do Espírito Santo. Tem fogo em tudo, fogo no cabelo, fogo no pé, fogo na cabeça, fogo no andar, mas é fraca em casa. Em casa ela não tem fogo de nada. Isso aqui é a Bíblia, eu estou pregando a Bíblia. A mulher cheia do Espírito Santo, ela sabe amar o marido. A mulher cheia do Espírito Santo, ela é maravilhosa. E o maridão cheio do Espírito Santo? Tem homem, irmão, que ele é tão cheio do Espírito Santo aqui, aí quando ele chega em casa, a mulher diz: meu bem, que é que tu já está com isso? E aqui ele estava acabando de pular agorinha. Que Espírito Santo é esse? Mas escute bem, o vento atuando em Gênesis 1:2, o vento atuando em Ezequiel, o vento atuando na casa. Mas tem uma coisa, a Bíblia diz que Jesus
em João capítulo 20, você pode ler depois, verso 22. E Jesus, depois de havendo dito isto, soprou. O que foi que ele fez? Soprou. O que foi que ele fez? Vamos lá, bem forte, pregue comigo. O que que ele fez? O que que ele fez? Agora preste bem atenção. Um vento que levanta, diga comigo, um vento que... Quando Deus acabou de fazer Adão, Adão era um boneco. Olha para cá, boneco, bonito, todo lindo, todo charmoso, estava aqui em pé. Aí a Bíblia diz que depois que Deus terminou de fazer ele, diga comigo, era um boneco, estava de pé, mas não se movia, não andava, não corria. E por que tu tem o Espírito Santo e tu não corre? E por que tu tem o Espírito Santo e não evangeliza? E por que tu tem o Espírito Santo e não canta? E por que tu tem o Espírito Santo e não vence? E por que tu tem o Espírito Santo e só vive mudando de igreja? E por que tu tem o Espírito Santo e não ama ler Bíblia? É um boneco enfeitado. Tem crente, irmão, que é como árvore de Natal. Tem brilho demais, mas é árvore falsa. Não é bonitinha a árvore de Natal? Mas ela é árvore de verdade? Tem crente que é só desse jeito. Agora, Deus terminou de fazer Adão. Gênesis 2:8, 2:7. E Deus formou o homem do pó. Ele usa o verbo bará, ele usa o verbo yatsá, ele pega da forma, o verbo yatsá é fazer com detalhe, faz a venta, faz o nariz, faz o cabelo, faz o corpo, faz tudo direitinho. Deus fez o homem todinho. Depois que ele fez, ele olhou e disse: eita, boneco bonito, mas não fala, não canta, não anda, não corre, não tem nada, porque não tem vida. Eu vou mover ele, eu vou levantar ele. E o que que Deus fez? O que que Deus fez? Soprou nas narinas. Bota assim a mão no peito e diga comigo: tem algo de Deus em mim. Não, diga bem forte: tem algo de Deus em mim. A Bíblia diz: e soprou em suas narinas, e o homem tornou-se alma vivente. Quem tem vida de Deus está de pé. Agora olha para cá, pastor Aziel, por que que o senhor está citando isso? A primeira criação quem fez foi Deus, a criação humana. E a criação espiritual, quem foi que fez? São duas criações. Criação física, que o homem recebe a vida material, Gênesis 2:7. Mas quem foi que fez a criação espiritual? Como é que se forma um novo homem na formação espiritual? João 3:3, verso 5. Quem não nascer de... João 3:5. Aquele que nascer de cima. Ninguém nasce de baixo, só nasce de cima. E tem uma coisa que os pregadores pentecostais fazem sem base bíblica. E agora que eu vou começar, por isso que eu disse para vocês, aqui é uma base para eu dizer o que Deus quer colocar. O novo nascimento, a nova criação, se dá pelo sopro de Jesus. Quem sopra a nova vida não é o homem, é Cristo. Em João 20:22, Jesus chamou os discípulos e fez o quê? Soprou. Eu vou fazer aqui, é só para imitar, mas eu não faço isso não. Só que depois que ele sopra, ele manda eles irem para Jerusalém, e lá eles vão receber o batismo no Espírito Santo. Por que que Jesus soprou? E por que que ele mandou buscar o batismo no Espírito Santo? O soprar é porque só ele é quem concede a vida espiritual. O sopro de João 20:22
não é batismo no Espírito Santo. E aonde foi que os pregadores arrumaram soprar? Tem muito show no nosso púlpito, meus irmãos. Tem muito show de homens antropocêntricos aqui em cima. Sopra daqui e você cai naquela. Você também cai nisso, eu vou já falar. Vocês me chamaram, eu vou falar é do vento que levanta. Se é o vento do Espírito que levanta, eu não preciso programar nada. Se é o vento do Espírito que levanta, tem crente que não sente nada com a palavra, não sente nada com a pregação. Mas na hora que o pregador começa, receba, 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 receba. Aí é crente caindo, é crente rolando, é crente pulando. E outra, ninguém aqui pode soprar. Só quem pode soprar é Jesus e ele já soprou. Ninguém precisa soprar mais. Ao cumprir-se o dia de... Vamos lá, para me correr aqui. Ao cumprir-se o dia de... A primeira coisa que você vai ler aqui é que há um comentador que diz que se não tivesse acontecido o dia de Pentecoste, nós, Rubens, não teríamos história. A Assembleia de Deus, ela só tem uma história porque aconteceu o quê? O dia de Pentecostes. Eu vi um barbudo teólogo na internet dizendo que nós, os pentecostais, somos os mais bestas, burros e ignorantes, porque a palavra Pentecoste, 50, é 50. E eles disseram que nós andamos com a história de dizer que nós somos 50. E que essa palavra Pentecoste, ela era uma festa que não tem nada a ver com a gente. Escuta, igreja. E quem foi que disse que nós estamos pegando o Pentecoste de Levítico 23 para achar que nós somos da tradição judaica? Todo judeu, durante um ano, tinha que ir para Jerusalém, tinha que servir a Deus durante 3 festas. As festas que envolviam o pão asmos, com a Páscoa, a festa das primícias e a festa dos tabernáculos. 3. Só que eu vou dizer uma coisa: a palavra festa para Pentecoste, segundo alguns estudiosos, ela não existia na tradição judaica. Nem Joséfo, nem Filo usava essa expressão festa do Pentecoste. O apóstolo São Paulo, ele usa essa expressão em Atos 20 e em 1 Coríntios 16. Apenas 3 vezes no Novo Testamento, a expressão festa de Pentecoste ou ir ao Pentecoste é mencionado por Paulo. Inclusive Lucas aqui no capítulo 2. Por que eu estou falando isso? Para que você entenda. Acredita-se que Maimonides, pela tradição, ele criara essa expressão, mas também a própria tradição apócrifa, no livro de Tobias 2 e também Macabeus, trata sobre essa festa de nome Pentecoste. Mas a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que quando nós olhamos para essa expressão, festa do Pentecoste, que alguns dizem que se tornou uma tradição, mas os judeus, em Levítico 23, comemoravam essa festa. A festa que, na verdade, quando nós olhamos para o próprio teor bíblico, a palavra de Deus está aí claro para nós. Agora, irmãos,
A.T. Robertson diz que o Pentecoste estava se acabando. A festa do Pentecoste estava terminando. Já seria o último dia, segundo a ideia dele. E como se falava da festa das semanas, que seria um plural, mas ele usa o singular, dia de Pentecoste, não é erro aqui. É que já estava terminando o dia de Pentecoste. Mas qual Pentecoste? O Pentecoste dos judeus palestínicos. O Pentecoste dos judeus da diáspora. Qual era o Pentecoste, pastor Ziel, que estava terminando? O Pentecoste da tradição religiosa. O Pentecoste humano. O Pentecoste da multidão que ia para Jerusalém. Escuta, igreja. Todos foram, os judeus foram para o Pentecoste. Mas por que apenas 120 receberam o batismo? Todos foram para o Pentecoste. O problema é que tem gente indo para o Pentecoste apenas para vender, para comer pipoca, para tirar selfies, para andar no templo. Tem gente indo para o Pentecoste para mostrar roupa, para mostrar eloquência. Vocês me chamam porque vocês querem, porque a minha mensagem é essa daqui. Mas escute o que eu vou dizer aqui agora. A multidão estava no Pentecoste. E quantos foram cheios do Espírito Santo? Vamos lá, pregue comigo, quantos? Por que apenas 120? Mas não era Pentecoste? Era. É porque é o seguinte: tem gente que vem para o Pentecoste, mas ele vem dizendo: eu só dou glória a Deus se eu sentir. É por isso que tu não sente. Ele vem para o Pentecoste. Meu jeito é esse, meu jeito de adorar é esse, é nada. É porque o Espírito Santo ainda não te pegou. Quando ele te pegar, quem pode levantar as mãos e dar glória? Quem veio aqui para o Pentecoste? Quem veio? Quem veio? Quem veio? Quem veio? Quem veio? Tem dois tipos de Pentecoste. Diga comigo bem forte. Tem dois tipos de Pentecoste. Os que vêm para passear, os que vêm para brincar, os que vêm para comer, os que vêm para estar indo só ao banheiro, os que vêm para criticar a mensagem, os que vêm só para espionar. Eles vão para o Pentecoste e saem do Pentecoste criticando o poder de Deus. Mas tem a outra multidão que é pequena, os 120 que vão, se trancam na sala. Eita glória, quem glorifica a Deus? Cadê a igreja de pé? Cadê quem crê? Quem crê? Quem crê no poder de Deus? Quantos ficaram dentro da salinha? Vamos lá, grite bem forte. Quantos ficaram dentro da salinha? Não, tá fraco. Quantos ficaram dentro da salinha? Quantos ficaram dentro da salinha? Quantos ficaram dentro da salinha? O Oziel estava pregando lá. Charles Spurgeon estava lá. Charles Finney estava lá. D.L. Moody estava lá. Farhan estava lá. Seymour estava lá. Dona de Guim estava lá. Ninguém de grande estava lá. Era só crente 120 orando. A promessa, 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 a promessa. Hoje, até Lucas, aliás, Atos 1,14, não lê agora não, chegar em casa tu lê. Até a mãe de Jesus estava onde? Estava no Pentecoste. Se fosse hoje, para a mãe de Jesus chegar no Pentecoste, eita irmão, ia ser luta para ela passar por aquele portão. Não tinha glamour, não tinha nome, não tinha nada, não tinha programação. Aí, Atos 2, primeiro,
como é que diz? De ré. Vamos lá, o quê? Como? 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 Sem programação, sem agenda, sem número, sem cálculo, sem ajeitar, sem cantar hino, sem bater tambor, sem rodopiar, sem pular. Era só o Espírito Santo agindo. 120 orando. Quem crê no poder da oração, diga glória a Deus. Alguém aí me critica: pastor Zé não é pentecostal. Eu sou até mais do que tu, porque eu não sou pentecostal doido, eu sou pentecostal consciente. Olha o tema de vocês: somos pentecostais e estamos de quê? Vamos lá, somos pentecostais e estamos de quê? Mas se alguém perguntar para ti já, por que tu fala língua? Tu sabe por que tu fala língua? Se alguém perguntar para ti, por que tu faz aviãozinho na igreja? Tu sabe explicar por que tu faz aviãozinho na igreja? Aí o irmão botou, eu pregando na live, ele botou: é melhor eu fazer isso aí do que eu ir para Sapucaí. Então vai falar com Jesus, que quando ele cita Mateus 11, você pode ver, ele diz o seguinte: vocês são como meninos sentadinhos na praia. Como é menino na praia? Esse aqui quer brincar de casamento, esse aqui não quer. Esse aqui quer brincar de jogar pedrinha. Esse aqui não quer brincar de pedrinha. Esse aqui quer brincar de ser morto. Aí Jesus diz: vocês são como meninos. Veio João Batista, vocês não querem, dizendo que ele é doido. Agora veio eu, vocês não querem, dizendo que eu tenho demônio. O que é que vocês querem? O que é que nós queremos, irmãos? Aleluia. O que é que nós queremos? Olhe para cá, olhe para cá. Paulo diz em 1 Coríntios 13: quando eu era menino, brincava como? Falava como? Pensava como? Quando você vai para Efésios 4:11 e o verso 14, ele diz: para que vocês não sejam como meninos. Pastor, igreja, pasmem, qual é a igreja que mais se divide e que mais tem divisão na face da terra? Hein? É nós mesmos. Eles não ouviram, não. É nós mesmos. Os Um dia um chegou para mim e disse: pastor, minha bênção, me abençoe. Eu disse: o que é? Eu tive uma visão. Ele disse: que visão foi essa? Tenho que abrir uma nova igreja. Eu disse: essa visão é tão mentirosa tua, que a visão de abrir igreja quem teve foi Jesus. Mateus 16:16-18 ele diz: eu edificarei a minha. Então tu não pode abrir igreja. Só quem pode abrir é Jesus, que morreu por elas. No dia se tu morrer, ressuscitar, aí tu pode abrir igreja. Visão de abrir igreja não é minha não, irmão. Visão é dele. Eu só vou pregar o Então olha para cá, eu disse para vocês que eu vou dizer tudo que vocês vão precisar ouvir da Bíblia. Aqui tem teólogos, aqui tem homens estudados. Olhe para cá, olhe para cá. Nós sabemos, aqui tem doutores, aqui tem homens que estudam. Segundo Paul Freston, nós temos 3 ondas do movimento pentecostal, não é isso? 3 ondas, diga comigo: onda. Vamos lá, bem forte, só quem tem boca. Vamos lá, mais forte, nós temos o quê? Eu achei interessante que a palavra onda, o que é onda? O que é onda? Instabilidade, é o que vai e volta. Os crentes pentecostais, irmão, na maioria estão na onda. Ele vem para o domingo: eu não estou gostando do culto aqui, não tem poder, não tem glória, vou na onda, vou já na Universal. Aí vai na Universal, surfa na onda da Universal, aqui também não está dando para mim. Aí ele vai para a igreja cristã. Ele quer andar em onda. Olha para cá, nós temos 3 ondas do movimento histórico pentecostal. Primeiro, se nós analisarmos, alguns colocam 4. Nós temos o pentecostalismo moderno,
começa em Topecas, Kansas, 1901, através do movimento em que Parham manda o povo orar. Agnes é batizada com o Espírito Santo e ele crê no poder do Espírito Santo e falando língua estranha. Primeira onda, nós temos o pentecostalismo clássico. O pentecostalismo clássico é o que segue aquilo que a Rua Azusa, que o Seymour vinha seguindo: poder de Deus, glória de Deus, Bíblia Sagrada, batismo no Espírito Santo. Nós temos a outra onda, a onda do carisma. Tem gente que não crê na língua estranha, mas crê no carisma. O que é o carisma? Crê no dom de palavra de sabedoria, crê no dom de palavra de variedade de língua, crê no dom de interpretação, mas ele não crê que o falar língua seja a evidência. E hoje não é só o sensacionista não. A Assembleia de Deus está cheia de pastores que não creem em evidência do falar línguas estranhas. Tem um bocado de pastor nosso que está pregando no púlpito, ganhando dinheiro da igreja, e não crê que línguas estranhas seja o sinal da evidência do batismo com o Espírito Santo. A quarta onda, diga comigo, quarta onda. Quarta onda. Quarta onda. Quarta onda. Essa é a onda, olhe para cá agora. Não se zanguem comigo que agora eu já vou encerrar. Qual é a quarta onda? Quem quer me ajudar para alguém não dizer que é coisa do pastor Oziel? Qual é a quarta onda? Quem quer me ajudar e dizer que não é coisa do pastor Oziel? Quem quer me ajudar a falar da quarta onda? Tem gente aí que está soprando pelo beiço, mas pode abrir a boca e dizer. Eu não ia dizer, isso aqui, isso é o quê? Neopentecostal. Quarta onda é o neopentecostal. Nunca confunda, olha para cá, igreja. Nunca confunda o pentecostalismo moderno, o pentecostalismo clássico com o neopentecostal. Aí, olha para cá. Tem irmão que diz assim: é porque o pastor Ziel quer proibir. Quem sou eu, um neguinho velho desse, para proibir Deus? Pastor, eu tinha um negócio de Deus para lhe dizer, mas eu estou com vergonha. Então não é Deus não, minha santa. Que quando Deus fala, tu diz é o que ele tem que dizer. Daniel, o que tem ali na parede? Daniel 5. Aí pronto. Menos tekel passinho, tu se acabou. O que é isso? Está lascado. O que é? Epa, tu morre hoje. Acabou. Quem era falando? Pronto. O Ezequias, o Isaías chega na casa dele. Bom dia, majestade. Bom dia. Põe tua casa em ordem que hoje tu morre. Bom dia, Pai do Senhor. Vai embora. Esse negócio de tu, eu não sei se eu tô com vergonha. Eu não sei se eu falo. Que negócio de não fala? A mulher do rei se vestiu bonitinha, toda arrumada e se disfarçou. Aí ele diz: vai lá, minha velha, saber do profeta se o meu menino vai viver. Lá vem ela toda disfarçada. E o profeta já estava cego. Na hora que botou o pé, entra a mulher de Jeroboão. Eita, como é que tu descobriu? Quando Deus fala, ele fala. Só quem acredita diga glória a Deus. Eu creio que Deus fala. Mas eu vou dizer desse púlpito: a quarta onda entrou na Assembleia de Deus. Vocês se lembram? Quando tinha um culto. Isso aqui não é saudosismo não, olha para cá. Quando tinha um culto, os irmãos vinham para a igreja. Tinha a semana da Santa Ceia, tinha a oração. Jesus batizava na roça, era assim ou não era? Jesus batizava na feira, era assim ou não era? Irmão fazia jejum e oração para Jesus batizar com o Espírito Santo, era assim ou não era? Escola dominical, tinha crente que saía batizado com o Espírito Santo, era assim ou não era? O vento soprava onde ele queria. Mas vocês já viram? A igreja hoje só sente poder num congresso, só sente poder no final de uma festa, só tem milagre no final de uma festa. O pregador carrega o Espírito Santo, ele é quem batiza 200. Não é mais Jesus, é ele quem batiza. E aí essa onda,
o que é o neopentecostalismo. Olhe para cá, igreja. Quando eu vi esse camarada falando mal de mim, falando mal de nós na internet, dizendo que os clássicos são neopentecostais, eu me revoltei. Neopentecostal. Posso falar? Para mim encerrar, posso falar? Sim ou não? Posso falar? Posso falar? Posso falar? Pastor pentecostal não derruba crente. Pastor pentecostal não passa paletó em crente para crente cair. Quem trouxe essa onda foi o Benerim. Ah, mas o Daniel Berg subia pela parede. Se ele subir era problema dele. Eu tenho que ir para o que a Bíblia diz. E eu vou já explicar para vocês. Olha para cá. Antigamente não tinha doutrina da prosperidade na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus está cheia da doutrina da prosperidade. Os crentes viviam na casinha de barro, na roça, glorificando a Deus, eram felizes, a igreja cheia. Hoje a maioria é doente. Na hora que dobra o joelho já é: Senhor, eu tenho que pagar a fatura do mês. Eu tenho. O outro deita, joelha, eu quero aquela mulher, Jesus, eu quero ela. O outro ajoelha, eu quero aquela fazenda. Antigamente os crentes dobravam o joelho e se esqueciam da vida e dizia: poder, 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 poder. Quem quer o vento de Deus aqui nesta manhã? Quem veio sentir o vento de Deus? O vento de Deus. O vento de Deus, o vento de Deus, o vento de Deus. Todo mundo queria imitar os clássicos. Hoje os clássicos estão imitando os neopentecostais. Teologia da prosperidade, teologia do manto, teologia do Joma. Pode observar que hoje tem um irmão que aí na hora que ele fala: bom dia, Joma. Que é isso, irmão? Tem irmão que leva línguas estranhas na brincadeira. Não tinha nada disso na Assembleia de Deus. Podem pegar, se vocês pegarem aí na internet, um culto há 40 anos atrás, botam Gesiel Gomes pregando. Pode botar aí na tela. Os crentes estão no banco glorificando a Deus. Crente saía marchando e glorificando. Não tinha mulher caindo no chão para rolar e mostrar a calcinha. Não tinha homem pegando mulher e levando para outro lugar. Aqui não é hospício, é a igreja de Deus. E ao cumprir-se o dia de... Agora vocês querem ver o que é Pentecoste? Quem quer ver o que é Pentecoste? Quem quer ver o que é Pentecoste? Olha para cá. Quando o vento sopra, eu vou encerrar agora, diga comigo. Quando o vento sopra, a ação de Deus, a vida de Deus entra. E ao cumprir-se o dia, vamos lá, digam comigo. E ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam como? Como é que eles estavam? Todos, preste bem atenção. Estavam que todos? Só que a palavra grega reunido, olha aí, pastor Zé Lopes. A palavra grega reunido aqui é unido de espírito. Estavam todos unidos de... Será se nós estamos todos aqui unidos no mesmo espírito? Estavam, eu estou fazendo uma tradução do Novo Testamento. Eu coloco assim, estavam todos no mesmo espírito, unidos. Porque às vezes nós estamos reunidos, mas tu não está no mesmo espírito. Às vezes eu estou sentado e tu está com a inveja do diabo. Às vezes o irmão está aí a irmã está cheia de Deus. Na hora que a irmã passa com vestida, a irmã faz assim. Onde é que ela arrumou dinheiro para isso? E aí na hora que ela vira, ela diz: glória a Deus, glória a Jesus. Que espírito é esse teu, irmã? O jovem, não é isso? Aqui, graças a Deus estão aqui alegres. O jovenzinho, às vezes, a menina não quer ele botou nela duro e ela não quis. Aí ele diz: tu é do diabo. Bota logo na internet. Que espírito é esse? É líder querendo tomar a cadeira do outro, querendo tomar o lugar do outro, é dizendo que tem visão maior do que a minha. Que espírito é esse? Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos como?
Vamos lá, eu vou encerrar agora. Diga bem forte. Estavam o quê? Como? Todos? Vamos lá, estavam como? Reunidos no mesmo? Como era que eles estavam no mesmo lugar? Hein? Quem disse? Foi tu? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Feito o quê? Estavam doidos? Estavam quebrando banco? Eles estavam como? Sentadinhos, orando sentado. Senhor Jesus, tu disseste em Lucas 24, 49: eis que sobre vós enviou a promessa do Pai, ficai em Jerusalém até que do alto. Nós estamos aqui. Manda a promessa, 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 manda a promessa. Aí quando você chega em Atos 2, todos estavam reunidos no mesmo lugar, sem programação, sem zoada. Aí a Bíblia diz: e de repente, sem programação humana, o Espírito Santo veio. E escutem bem, quando o Espírito Santo veio, encheu toda a casa. Vocês viram o projeto de missões que essa igreja tem? Vocês viram? Vocês sabem qual é o propósito do Espírito Santo? Só são dois aqui dentro dessa temática. Um é o Espírito trabalhar para a salvação. João 16, 6, 7, 8. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. A outra coisa é encher o crente de poder. Mas poder para quê? Evangelizar. Poder para quê? Para pregar. Poder para quê? Para exaltar o nome de Jesus na terra. Ei, igreja, olha para mim. Quantos dias eles estavam orando? Vamos lá, eu já vou encerrar, mas eu quero terminar com vocês. Quantos dias eles estavam orando? 10. Só quem tem boca bem forte. Quantos dias? É claro que quando a gente ora 10 dias, a gente já vai fazendo o quê? Cochila, dorme, a gente vai ficando mole. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas possivelmente, Senhor, já são 10 dias, estamos aqui, estamos orando. Mas durante 10 dias eles oraram. Agora olhe para cá que eu vou encerrar. Teólogos reformados, escutem o que eu vou dizer aqui agora. Veio do céu vamos lá, digam comigo. Veio do céu o quê? Um som. Como o quê? Não era vento, mas era um som como de um vento. Eu perguntei, meu Deus, por que começou com vento e não com fogo? O vento e o fogo falam da presença de Deus. Mas por que Deus não começou com vento? Começou com fogo. Porque lá em Gênesis 2, 1, 2, Deus começa com o Espírito Santo como um vento. Agora, quando você vai para Êxodo 3, 6, a Bíblia diz que Moisés se aproximou e viu o anjo do Senhor dentro de uma sarça ardente. Diga comigo, fogo. Escute. De repente veio do céu um som como de o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Vento, diga comigo, vento, fogo e som. Vamos lá. Eu quero ouvir a igreja bem forte para me encerrar. Se você não disser bem forte, eu não vou encerrar. Primeiro, vento. Vamos lá, primeiro bem forte, vento. Segundo, terceiro, primeiro, segundo. Vocês sabem por que Deus botou esses 3 elementos? Porque nenhum desses 3 elementos, filósofo, químico, engenheiro, explica. Pegou o mistério? Pegou o mistério? Tu pentecostal, pegou o mistério? Olha para cá. 3 coisas que ninguém... Olha aqui. Teólogo pentecostal, teólogo reformado, doutor. 3 coisas que não se explicam em Atos. Quais são elas? Vamos lá, bem forte. Quais são elas? E depois? Se o vento está forte, a meteorologia vai contestar. Me ajude. Confirmar. Aí ele diz assim: o avião não pode subir agora que o vento está muito forte. E por que ele está forte? Manda ele explicar. Explica.
Beethoven botava a mão na caixa do som e dizia que é a nota tal. Ele sabia a nota, ele sabia que o som é gostoso, mas manda ele explicar na essência o que é som. E o outro é o quê? Hein? Queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que esse texto de Atos 2 cessou. Logicamente, nós compreendemos que isso aqui foi do tempo dos apóstolos. Não tem um versículo na Bíblia que diga que os dons cessaram. Isso foi uma invenção de um teólogo carnal da Universidade de Dallas, do seminário de Dallas. Não tem um versículo. Por que que precisamos de poder? O diabo é o mesmo. Por que que precisamos de poder? Porque lá fora tem um mundo carnal. Por que que precisamos de poder? Tem demônios lá fora. Por que que precisamos de poder? A mensagem não pode ser morta. Levanta a tua Bíblia e glorifica a Deus. A mensagem tem que ser viva. E todos foram cheios do... Agora olhe para cá, que eu encerro com essa. Ninguém explica isso aqui. F. Bruce, o doutor F. Bruce, ele diz: eu já li Atos 2 várias vezes. Há fenômenos que eu não explico em Atos. Só mesmo um teólogo carnal, que não quer buscar Espírito Santo, que não quer falar língua, que acha feio, que ele não vai buscar. Agora, está na Bíblia, está ou não está? Teve um grande teólogo. Um irmão chegou para ele e disse: por que o senhor não busca o batismo com o Espírito Santo? Ele disse: não, isso era para o tempo dos apóstolos. Ele diz: eu te desafio, se era para o tempo dos apóstolos, faça um negócio, busque durante um mês, orando e jejuando. E ele foi fazer. Um grande erudito da Bíblia. E ele pegou, já estava terminando quase um mês, quando não aconteceu nada com ele. Mas ele sentou na cadeira da casa dele numa manhã. Ele sentou e ficou dizendo, balançando na cadeira: aquele irmão me enganou. Ele disse que se eu buscasse essa experiência, lesse Atos 2, e eu buscasse, Deus ia me dar. E aí, cadê, Senhor? Aí ele começou, porque quando eu li aqui, eu vi que teu Espírito, ele veio como um vento, encheu a casa. Era uma hora, era manhã, e a glória desceu. Irmãos, quando a esposa dele escutou, ele pulou da cadeira e já estava rolando no chão, cheio do Espírito Santo de Deus. Olhe para mim aqui agora. Eu vou encerrar com essa. E todos falaram línguas estranhas. Diga assim, olhe para mim aqui. Irmãos, eu só quero fazer um pedidinho agora aqui aos irmãos. Olhe para mim. Só um momento. Eu quero que vocês parem de abanar um pouquinho. Eu sei que o calor está grande, mas eu não quero que nunca mais isso saia da mente de vocês. Olhe para cá. Muitos estão criticando línguas estranhas na internet, mas a culpa também é nossa. Tem dois homens na Bíblia que trataram tudo sobre as línguas estranhas. Um é Lucas e o outro é Paulo. Olhe para mim aqui agora. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Levante a mão. Muito bem. Quem aqui fala línguas estranhas? Muito bem. Levante a mão agora. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Quem não é batizado? Alguns. Baixa a mão. Quem não fala línguas? Porque tem uns que são batizados, mas não fala. Quem não fala línguas, levante a mão. Escute o que eu vou dizer aqui para encerrar. E todos foram o quê? Cheios do quê? E como é que diz o texto? Vamos, igreja. E começaram a conforme o Espírito lhes concediam que falasse. Lucas não é só narrativa. Lucas é teologia. E também tem doutrina em Lucas. Porque em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada. Agora olhem para cá para me encerrar.
quando a igreja falou em línguas, por que, quando ela foi batizada, porque precisava falar visivelmente em Atos 2? Para evidenciar que de fato o Espírito Santo tinha entrado neles. Olha para cá, igreja. Tu tem que saber porque tu fala língua estranha. Todos foram cheios, falaram línguas, é glossas, ou glosses, que está no original. Falaram línguas. E quando você pega, olha os críticos, se você pegar Atos 2:4, Atos 2, verso 11, não aparece a palavra dialectos. Aqui eles não falaram dialetos. Se eles tivessem falado dialetos, por que eles iam dizer que eles estavam embriagados? Se eles tivessem falado dialetos, por que foi necessário Pedro explicar o que estava acontecendo? Não! Eles não falaram dialetos. Vou dizer de novo, eles não falaram dialetos. E como é que você prova, pastor Zé? Eu vou te provar em Paulo. 1 Coríntios 14:2. Quem fala em línguas, fala em mistério, e não fala aos homens, mas fala a quem? A Deus. Olhe para cá, igreja. O pastor aqui que falou de missões, ele me antecedeu e ele falou, Atos 10, 45, 46. E os judeus que eram da circuncisão viram o Espírito Santo descer sobre os gentios. Verso 46. E eles falavam em línguas e profete. Lá ele não usou dialetos, ele usou glossas, línguas espirituais. Ele citou Efésios 19:6. E Paulo, impondo as mãos sobre eles, eles foram batizados, cheios do Espírito, falava em línguas e profetizavam. Então olha para cá. Em Atos 2, a mesma língua de Atos 2 é a mesma língua de 1 Coríntios capítulo 14. Agora preste bem atenção. Qual é a diferença, pastor Zéu, entre as línguas do 2 de Atos e a língua do 2 do 14 de 1 Coríntios? É aqui. A língua do 2 é para todo crente que crê e busca, o Senhor concede. A língua do 14 é a língua na congregação. O que Paulo estava dizendo? Leia depois o verso 4. Quem ora em línguas, ora bem e edifica a si. Quando eu oro em línguas, essas línguas são chamadas línguas devocionais. É a língua que eu entro em comunhão com Deus. É a língua que a irmã está lavando roupa e ela está falando em mistério com Deus. Ah, mas eu não entendo. Não precisa entender. É o Espírito alimentando a tua alma. Sabe como é que diz Paulo em Efésios 5:19? Ele diz que ali você tem hinos, você tem salmos e você tem cânticos espirituais. Olha para cá, igreja, louvando a Deus, salmodiando ao Senhor no vosso cora. Sabe qual é o problema da igreja? É que tem irmão que quer falar mais língua estranha mais alto do que o outro, para mostrar que tem mais poder. É irmão que quer falar língua estranha para se amostrar. Tem deles que na hora que pega aqui o microfone, estão sentados o tempo todinho aí, não dá um glória. Na hora que pega em microfone, fala línguas estranhas. É uma adoração da alma. É o Espírito de Deus te movendo, igreja.
Diga comigo agora: variedade de línguas. Esse é um dom de línguas para o corpo da igreja, para o ministério na igreja. 1 Coríntios 12, 7. O Espírito distribui a quem Ele quer. 8. Quando você lê o verso 8, variedade de línguas e interpretação de línguas. Aqui não é de Atos 2, aqui é de Atos 12, falando do dom de variedade de línguas e interpretações. Não confunda. Então, nós somos pentecostais. E sabe por que nós vamos ficar de pé? Porque a igreja crê no poder do Espírito Santo. Fique de pé agora. Aleluia. Aleluia. Eu não vou chamar aqui ninguém à frente por causa do horário. Mas quem não é batizado com o Espírito Santo, levante a mão. Mas o pastor disse que pode convidar. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Oh, glória a Deus. Eu só vou orar. Quem batiza é o Espírito Santo de Deus. Pode vir, venha. Oh, glória a Deus, venha. Venha, encoste mais para cá. Encoste mais para cá. Encoste mais, encoste, venha. Oh, manhã abençoada. Eu ouvindo aqui sobre missões. Pode vir, pode encostar, encoste mais. Oh, glória a Deus. Salmo 81, 10 diz: abre a tua boca e eu encherei. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir. Sabe o que Deus vai fazer aqui nesta manhã? Você que está aí e não vai descer, você já é batizado. Pergunte ao irmão se ele está falando mistério com Deus. Se não tiver, na hora da oração, você vai colocar a mão sobre a cabeça dele e vai só pedir para Deus renovar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pastor Ziel, como é que eu faço para ter o Espírito Santo? É só pedir agora. E quando você sentir o Espírito trabalhar, isso é da carne, não. É o Espírito Santo de Deus atuando em você agora. Mas antes de orar, eu quero dizer duas coisas. Olhem para mim aqui agora. Olhem para mim. Pastor Samuel. Pastor Samuel falou aqui da Inglaterra, falou da América. Irmãos, eu estava agora no túmulo da esposa de John Wesley e de John Bunyan, e tinha um rapaz sentado, um inglês. Eu só para testar ele, eu perguntei: esse John Bunyan você conheceu? Ele disse: nunca ouvi falar. No centro de Londres. Quer ver mais? A catedral que Spurgeon pregava é na avenida mais lotada de Londres. Está tendo uns cultos lá agora. Um dia desse ela estava quase fechada. Eu perguntei para o homem da biblioteca: o que você atribui a esse fenômeno, desse vazio? Ele disse: não tem mais homem que crê como Spurgeon cria. E quando eu fui saindo, minha esposa estava comigo. Quando eu fui saindo, ele falou em inglês comigo. Ele olhou para mim e disse: pastor. E eu me virei: mas a Inglaterra precisa de novos Spurgeon. Sem o Espírito Santo, você será simplesmente um orador. Sem o Espírito Santo, você será simplesmente um pregador. Mas o Espírito Santo nesta manhã, quem buscar agora, ele vai te dar tanto poder para ser renovado, e poder para pregar com autoridade, e poder para evangelizar, porque ele te capacita para duas coisas: uma, para você falar em mistério no seu devocional com Deus, e segundo, ele te dá poder para pregar o evangelho. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Fecha os olhos agora. Pastor, o senhor não vai cantar um hino, não. Se é Jesus, ele vai te batizar. Quem vai te batizar é o Espírito Santo. Em nome de Jesus, fecha os olhos agora, jovem. E nesse momento agora,
em nome de Jesus, receba o batismo com o Espírito Santo agora. Que Jesus te encha agora onde você estiver. Nós acreditamos nas línguas estranhas. O Espírito Santo está renovando os que precisam de renovação. Mas quem precisa pregar o Evangelho e testemunhar com autoridade, quem precisa vencer o diabo e os demônios, Jesus te batiza agora nesta manhã, se você crê. Em nome de Jesus Cristo, agora aqui dentro desta grande nave deste templo. E eu creio que a glória de Deus está aqui, e o poder de Deus está aqui. Em nome de Jesus Cristo, o vento que soprou no Pentecoste, ele está soprando aqui agora nesta manhã. Nesta manhã, vai abrindo a tua boca e vai dando glória agora. Vai recebendo a unção de Deus aí agora. Jesus te batiza agora com o Espírito Santo. É misturando glória com aleluia. É misturando glória com glória a Deus. É misturando glória, e Jesus vai te batizando agora em línguas, em línguas. Oh, vai ser maravilhoso você falando línguas. Jesus te batizando aqui agora. Glória, glória, glória. Sopra Espírito Santo aqui agora. Sopra na galeria. Sopra aqui no meio desta igreja. Os obreiros estendam as mãos aqui agora. Em nome de Jesus, seja batizado com o Espírito Santo agora. Agora, 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 agora. Jesus está te dando poder. Poder, 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 poder. Jesus está te enchendo agora. Tem pessoas aqui já recebendo. Os obreiros, me ajudem aqui. Pode entrar no meio da multidão. Tem irmãs ali sentindo. Ouça se está falando línguas. O irmão que está perto dessa pessoa, veja aí quem está sendo agora batizado com o Espírito Santo. Já tem uma ali batizado. Deus está batizando. Vai levantando a mão e confirmando aí comigo. Os obreiros, entrem no meio da multidão. Em nome de Jesus agora. Receba, receba o batismo com o Espírito Santo. Receba. Adore, cantora. Cante um hino ao Senhor. Adore a Deus. Jesus renova. Jesus batiza, 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 batiza. Deixa Deus te encher. Outra aqui batizado com o Espírito Santo. Eita glória. Cadê a igreja cheia de Deus? Cadê a igreja? Cuiabá é a igreja do poder. É a igreja de missões. É a igreja da glória. É a igreja do fogo. É a igreja do Pentecoste. É isso que é Pentecoste. Pentecoste é Deus te encher de línguas. É Deus te dar poder. É Deus te dar poder. Outra aqui batizada com o Espírito Santo. Cadê? Cadê? Cante, minha santa. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Cadê a igreja cheia de Deus? Lá na galeria. Toda a igreja em adoração. Toda a igreja em oração. A glória de Deus está na casa. O poder de Deus está na casa. Deixa Jesus te encher. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. O vento de Deus sopra. O vento de Deus sopra. O vento de Deus sopra. O vento de Deus está soprando. Deus vai levantar missionários e missionárias aqui, mas cheios do fogo. 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 Cheios do fogo.